Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet. O Espiritismo nos solicita uma espécie permanente de caridade, a caridade da sua própria divulgação. Emmanuel. www.radiofraternidade.com.br 24 horas ligadas em você com uma programação diversificada. Você acompanha agora a palestra O Espiritismo e o Conhecimento Humano, Francisco Cajazeiras, do Ceará. Conferência ocorrida em 17 de outubro de 2015, em Fortaleza, Ceará, durante o 16º Congresso Espírita do Ceará, o CONESE. Confreiras e confrades, estamos agora retomando o nosso ciclo de palestras. Nosso próximo conferencista, o confrade Francisco Cajazeiras, tem os seguintes títulos publicados na literatura espírita: Bioética, uma contribuição espírita, Palavras de Viana de Carvalho, como organizador juntamente com Luciano Klein Filho, e pela editora M, Evolução da Ideia sobre Deus, Eutanásia, Enfoque Espírita, Conselhos Mediúnicos, Existe Vida Depois do Casamento? Escreveu ainda os livros que estão no prelo: Elementos de Teologia Espírita, Curso Básico de Espiritismo e Curso sobre Mediunidade. Exerce a função de médico clínico geral e cirurgião geral na capital do Ceará e leciona como professor das disciplinas de Neuroanatomia e Psicofarmacologia na Universidade de Fortaleza, Unifor, e na Faculdade Estácio de Sá. No movimento espírita tem participado de diversos congressos, é expositor espírita com uma agenda de palestras e cursos em casas espíritas, é fundador e atual presidente do Instituto de Cultura Espírita do Ceará, ICE Ceará, fundador e diretor do informativo Enfoque Espírita do ICE Ceará, sócio fundador da Associação Médico Espírita do Ceará, AME Ceará, fundador e diretor do Clube do Livro Espírita Mensagem de Amor, Clema Fortaleza, delegado do GED, Grupo de Estudos Doutrinário, no Hospital da Polícia Militar do Ceará, Cruzada dos Militares Espíritas. No biênio 1995-1996, foi vice-presidente da Federação Espírita do Estado do Ceará. Nesta manhã, ele abordará o tema O Espiritismo e o Conhecimento Humano na Atualidade. Que o recebamos com o carinho dos nossos aplausos, Dr. Francisco Cajazeiras. Minhas amigas, meus amigos, muito bom dia. Alegria muito grande de estar aqui com vocês, participando do Congresso Espírita do Estado do Ceará, que, como bem lembrou o nosso confrade, amigo e irmão Luciano Klein, tivemos a alegria de participar do trabalho de construção daquele primeiro encontro há 20 anos atrás. E está agradecendo ao Luciano pelas lembranças que nos afloraram a consciência, a mente, dessa história que vai passando e que a gente, no azáfama do cotidiano, muitas vezes mantém essas lembranças no subconsciente. E é sempre muito bom recordar, é sempre muito bom rever esses passos dados em companhia de tantos amigos e companheiros da estrada, da caminhada evolutiva. Então já agradeço pela deferência, pelo convite a aqui participar com todos vocês do nosso 16º CONESP. A característica indeclinável
do ser humano, desde quando nós demos os primeiros passos na construção de um mundo diferente, quando a partir do uso da inteligência, assumindo uma corporificação compatível com o progresso desenvolvido pela centelha anímica, a característica, dizia eu, do ser humano é a busca do conhecimento. Nós todos somos guiados por um desejo, por um anseio de saber. A palavra conhecimento vem tanto do latim quanto do grego e tem na sua composição básica saber. E nós podemos então dizer que o conhecimento humano é o conjunto de todas as experiências, dos pensamentos, das criações que a mente humana tem desenvolvido desde aquelas épocas mais recuadas da nossa história natural. Podemos dizer que o conhecimento, didaticamente, é dividido em um conhecimento empírico, que é exatamente a busca, a procura de cada um de nós, nas nossas experiências múltiplas, através da vida biológica, tendo como base o nosso dia a dia, a sensorialidade, aquilo que vivenciamos. É um conhecimento que poderíamos dizer também popular. Isso vai se somando. Mas, à medida que nós evoluímos na nossa capacidade de análise do saber, foram se construindo áreas. E nós podemos dividir também didaticamente essas áreas mais especializadas, mais amplas, mais objetivas do saber humano, que são o saber filosófico, o conhecimento filosófico, o conhecimento científico e o conhecimento teológico. No conhecimento filosófico, nós, utilizando das prerrogativas do crescimento nos potenciais de reflexão, nós nos debruçamos sobre o que vai sendo conhecido com a experiência do dia a dia, com aquele conhecimento empírico, e nos debruçamos em busca de respostas mais transcendentes, tanto na transcendência das questões da vida, com um olhar mais biológico, mais humano, mas também na transcendência verdadeira do ir além, além da existência corporal, além da experiência material. Então esse refletir, esse debruçar-se sobre o conhecimento, é que nós podemos chamar de filosofia. E o homem é por isso mesmo um filósofo nato, apesar de a filosofia clássica propriamente dita só passa a ser entendida na antiguidade grega. Mas nós somos filósofos por necessidade. Essa necessidade íntima que nos projeta, esse anseio de progresso que nos projeta para além. E nós temos o conhecimento teológico, porque exatamente a partir dessas reflexões e tendo a sensação íntima de que somos muito mais do que corpos físicos, que a vida tem um sentido teleológico,
tem um significado maior. Dessa maneira, nós fomos buscando as nossas origens e nos deparamos com aquilo que está no íntimo de cada um, como ensinam os Espíritos, na obra primeira e síntese da doutrina, que é o Livro dos Espíritos. Todos nós trazemos a sensação da imortalidade. E por isso mesmo, todos nós trazemos a sensação de um ser maior que nos ampara, que nos apoia e que é a nossa história original, Deus. Pensado, sentido das mais diversas formas, consonante à nossa capacidade reflexiva. O Espiritismo nos permite uma liberdade de um pensamento sectário na área teológica. Porque a diferença que existe é a forma como nós compreendemos Deus, os nomes que nós damos a Deus, as características que nós pensamos ter a divindade, são coisas nossas. Deus é, aliás, como diz, ao ser perguntado pelos judeus, pelos hebreus, na verdade, que hebreus antes de judeus, pelos hebreus, como era o nome dele? Claro que nós sabemos do ponto de vista espírita que Yahvé era um representante de Deus para aquele grupo, aquele conjunto de pessoas reunidos a partir da condução de seu patriarca Abraão, que eram inicialmente os hebreus e depois chamados de judeus. Mas aquele era o espírito protetor, Yahvé, Javé ou Jeová, mas era o representante de Deus. Assim como para muitos ocidentais, cristãos, Jesus foi pensado como Deus, e nós espíritas compreendemos que Jesus é o representante maior da divindade em nosso planeta. Então, dizia, ao ser perguntado, ao ser questionado, Yahvé, aliás o nome vem daí, a resposta é: eu sou. Quer dizer, imutável. Não há necessidade de um nome para representá-lo. Isso foi compreendido pelos hebreus de então de maneira muito elementar, a tal ponto que os hebreus entendiam que não se devia chamar o Senhor por o nome. Daí surgem várias formas de representá-lo, do ponto de vista da linguagem. Mas eu dizia que o Espiritismo nos permite uma compreensão maior, mais ampla. Não que o Espiritismo seja melhor do que esta ou aquela teologia, mas o Espiritismo, no tempo certo, aproveitando a capacidade do ser humano de que entender e de ir além nas suas reflexões, de ir além no seu saber, ele nos permite compreender Deus como sendo um ser único, Pai, utilizando um termo criado por Jesus, numa forma de facilitar a passagem, a transição de um Deus irascível, vingativo, colérico, antropomórfico, desenvolvido por necessidades à época, para um Deus amor, para um Deus que cuida, que apoia, que conduz, que está na origem. E Jesus sabiamente utiliza o termo Pai. Para nós, então, espíritas, Deus é único, independente da forma como os diversos segmentos populacionais, do ponto de vista histórico, geográfico, possam compreendê-lo, possam chamá-lo. Isso é o verdadeiro monoteísmo. Aliás, muitos pensadores entendem que somente quando nós vivenciarmos um monoteísmo verdadeiro, pleno, porque há muita gente que confunde monolatria com monoteísmo.
Na monolatria, que foi um progredir no pensamento teológico da humanidade, o homem imagina que existem vários deuses, mas ele adora só um. Existem os outros deuses, que normalmente, pelo nosso orgulho, entendemos que são menos categorizados. O nosso é que é o maior, é que é o melhor. Até porque se nós não pensássemos assim, o que estaríamos fazendo? Seria pouco inteligente, dentro desse raciocínio orgulhoso, egoísta. Mas para o Espiritismo, Deus simplesmente é Deus. Não muda porque nós pensamos dele isso ou aquilo. Ele é. Então o conhecimento teológico, ele vai se formatando e desenvolvendo até pelas necessidades íntimas, pelo inatismo da fé que todos nós possuímos. Aliás, regida essa fé de maneira muito bem elaborada na concepção, pela primeira das leis naturais didaticamente desenvolvidas em 10 por Allan Kardec, sob o amparo e com a aquiescência dos espíritos reveladores, porque Kardec pergunta: é possível dividir a lei natural em 10? É pergunta de Kardec. E Kardec fazia isso exatamente baseado no Decálogo. O nosso primeiro momento que, através da mediunidade, recebemos orientações, as leis divinas, a lei natural, no caso, recepcionada pelo médium, de grande potencialidade, de efeitos físicos, Moisés. Então Kardec, inspirado pelo Decálogo, não necessariamente tendo que repetir o Decálogo da sua forma, mas inspirado por esse instante inicial, do ponto de vista da teologia mais bem construída, Kardec propõe para os espíritos: é possível dividir a lei natural em 10? Os espíritos respondem: sim, há alguma vantagem nisso. Mas isso, obviamente, é uma questão didática. Então, a primeira lei, eu dizia, é a lei de adoração. Lei divina. Porque a lei de Deus foi criada para nós. Há quem imagine que a lei foi criada por Deus para ele. Aquela sensação teoantropomórfica de entender Deus com a forma humana, com os defeitos humanos e, claro, muito mais dilatados, porque ele é Deus, afinal de contas. Então, essa ideia de um Deus que tem comportamento humano, que tem os defeitos humanos, tem as virtudes humanas sempre em potencial maior, isso acabou sendo útil à época, mas perdendo o significado. Então a teologia é um conhecimento que também foi se construindo, foi se desenvolvendo. E nós sabemos que a partir da Idade Moderna, houve uma revolução no terreno da ciência. Porque a ciência, então inserida dentro do vasto conjunto da filosofia, e nós sabemos que os primeiros filósofos, ou pré-filósofos, se assim quiserem, se preocupavam e eles mesmos desenvolveram a ideia científica. Na Grécia, deram um pensamento racional à interpretação das nossas experiências empíricas. Mas todos nós sabemos muito bem que foi na Idade Moderna que nós tivemos o advento da ciência como nós a entendemos hoje. Uma ciência que busca demonstrar, provar aquilo que nós vemos, as hipóteses que nós vamos aventando para justificar, para explicar as leis. Olha bem, o cientista, mesmo sendo materialista e ateu, como muitos o são nos nossos dias, ele precisa ter fé. Ele é dogmático muitas vezes.
porque ele parte do princípio de que existem leis. Tanto que o que ele busca é compreender as leis, explicar as leis, justificar os fenômenos que existem. Mas para isso é necessário crer que existem leis que a tudo regem no universo. Então surge a ciência, a senhora ciência. Senhora entre aspas. Uma senhora sim, porque ela passa a dominar as expectativas humanas. E claro, por motivos históricos, inclusive pela ascensão e o excesso da religião tradicional, especialmente no Ocidente, que impedia, que de alguma forma empanava o crescimento dessa ciência, porque ela precisava necessariamente estar submetida às interpretações escriturais. Quer dizer, mesmo diante de evidências da pesquisa, havia o cerceamento, se não estivesse de acordo com aquela interpretação escriturista. Então, por isso, há uma espécie de revolta, e há um acendramento do pensar materialista, uma busca por independência. E a ciência vai se tornando o que é hoje. Ela dita as normas, dita os comportamentos. E quando nós chegamos na idade contemporânea, ela é a senhora absoluta do saber. Não que a filosofia tenha sido rechaçada, mas ela precisou inclusive andar de mãos dadas à ciência, e frequentemente com uma certa subalternidade para ser bem aceita. E a teologia precisou ser rechaçada de vez, porque essa questão de pensar Deus, considerando que tudo tem a ver, tudo se explica pela materialidade, tudo está compreendido dentro das leis que regem a matéria que conhecemos, física que conhecemos, ou que a ciência conhece. Essa teologia passou a ficar fora de moda. Para usar um termo fora de moda, ela passou a ficar démodé. E passou as pessoas teólogas ou crentes passaram a ser entendidas como pessoas simplórias, o que não corresponde à realidade. Porque se tivéssemos aqui a oportunidade, que não temos por causa do tempo, de começar a enumerar grandes pensadores de todas as áreas da humanidade, que tinham a certeza da imortalidade da alma e da existência de Deus, esse número seria tão grande que precisaríamos de um tempo maior para desenvolver os seus pensamentos básicos e nomes destacáveis dentro do saber humano. O que ocorre é que quando se vai biografar esses grandes nomes, isso é tido como pecadilhos naturais, compreensíveis à época, justificáveis em decorrência da condição humana, da educação, e se tenta anular. Vamos dar um exemplo. Isaac Newton, o grande pai da ciência moderna. Claro que ele mesmo dizia que se conseguiu o destaque que teve, ele o fez porque estava apoiado em ombros de gigantes. Claro que o conhecimento científico, ele foi desenvolvido, e Newton apoiou-se nesses seus antecessores, mais imediatos ou mais antigos. Mas enfim, Newton, uma biógrafa
norte-americana, de uma das principais biógrafas desse grande cientista, considerado o pai da ciência moderna, ela diz que os estudos newtonianos relacionados com as questões espirituais são muito mais amplos e profundos que os seus estudos que originaram a física, a mecânica. Mas isso não é falado. Só se destaca o lado científico, material. De Newton até se imagina que ele era um homem materialista. Ele não era. Ele era espiritualista, ele cria em Deus. Tinha, é claro, noções diferentes acerca de Deus. Mas ter noções diferentes acerca de Deus não significa não crer. Mas o Espiritismo surge em plena contemporaneidade. Quando a criatura humana ensaia os seus passos mais decisivos para o encontro com a grande verdade, porque o conhecimento é a busca pela verdade. Platão já dizia isso, o grande filósofo, discípulo de Sócrates, que nós temos um conhecimento individual e um conhecimento coletivo. O conhecimento individual, ele é mutável, porque a criatura humana é também mutável. E do ponto de vista espírita, nós somos seres que evoluímos. Mas o conhecimento universal, esse é imutável. Veja como Platão diz, existe um conhecimento que é a verdade. E o homem se debruça na direção desse conhecimento maior que nos conduz à verdade. Jesus, num dos seus momentos maravilhosos de ensinamento, ele diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas o Espiritismo vem aproveitando esses primeiros passos que a humanidade dá, a alvorada do potencial de entendimento que demos nós, humanidade como um todo, vem restabelecer a ordem. E as pessoas que não atinam para o significado do advento da doutrina espírita, ainda com a visão empanada pelas interpretações ultrapassadas acerca das experiências, da observação, essas pessoas entendem às vezes que o Espiritismo é um retrocesso. Quem aqui já não ouviu o Espiritismo, mas deve de Espírito já está ultrapassado isso. Que conversa! Voltar a falar que existe comunicação dos Espíritos é uma coisa antiguíssima. Reencarnação, Antigo Egito, Índia Antiga, isso é uma bobagem. Por quê? Porque não compreendem um sentido da doutrina espírita, que Kardec e pesquisadores do porte, por exemplo, de Leon Denis, de Oliver Lodge, cientista, e estudiosos como o brasileiro José Herculano Pires, um dos maiores defensores da doutrina espírita do nosso país, paulista de nascimento, com uma obra fantástica que merece ser consultada, sempre muito fiel a Allan Kardec. O Espiritismo é a síntese do conhecimento humano. E muita gente pode imaginar, eu já vi algumas pessoas falarem, mas isso é um despautério. Os espíritas acham que são a coisa mais importante do universo. Imagina, o Espiritismo ser a síntese do conhecimento humano, e as pessoas interpretam assim, pronto, com o Espiritismo acaba a perspectiva de conhecimento maior. Mas não é isso que ensinam os Espíritos. E não é isso que Kardec traduz no sentido de reunir esses ensinamentos, de refletir acerca deles,
de construir um corpo doutrinário. Não é isso. É síntese. Porque por necessidade dialética, o saber humano, o saber verdadeiro, aquilo que nós falamos, a que se referia Platão, o saber universal, a verdade, ela foi por necessidade nossa de compreensão e de entendimento repartida num processo dialético em departamentos que aparentemente se contraditam. Mas as contradições, elas só existem na nossa visão limitada, pelo pouco progresso realizado. Porque o nosso progresso, embora nós nos orgulhemos, nós, humanidade, nos orgulhemos de compreender o progresso no top, nós estamos muito distantes dessa verdade. E a ciência mesma, quantas vezes não tem que rever as suas teorias? Dentro da história, da ciência, nós estamos vendo a cada instante revisões, correções de rumo, mudanças de entendimento, porque nós vamos pouco a pouco nos assenhoreando desse saber. Mas como não temos condições ainda de chegar a esse saber maior, vamos obtendo parcelas do saber. E claro, porque pensamos, porque somos capazes de construir num processo que acontece em psiquiatria, chamado de confabulação, que se dá com pessoas que perdem a capacidade de memória, de fazer novas memórias, como é o caso da chamada síndrome de Korsakoff, muito comum em pacientes alcoólicos. Eu estou falando alcoólicos porque eles não gostam que chamam de alcoólatras, eu até entendo, mas que são enfermos do alcoolismo, que ao longo do tempo passam por uma desnutrição decorrente do próprio alcoolismo, e a própria ação do álcool agindo em células nervosas, de estruturas relacionadas com a construção de memórias, de novas memórias, como é o caso do hipocampo e dos corpos mamilares no cérebro. Então essa destruição determina que a pessoa não tenha mais condições de fazer novas memórias. Quer dizer, imagina a história fica acabada, porque se reduz ao passado. E essas pessoas, porque o nosso cérebro, ele é um instrumento fantástico para nos permitir viver em equilíbrio com o que vemos, com o que sentimos. O que é que ele faz? Ele cria situações não verdadeiras, ele passa a falar de coisas que não existem, mas ele tem certeza absoluta. Isso é o que se chama em psiquiatria de confabulação, pois é isso que aconteceu. Quando nós nos acercamos, como diria Camus, Albert Camus, quando nós damos uma mordida no real, mas é só uma mordida, a verdade está muito mais do que, muito além do que aquilo que nós abocanhamos do saber. Nós confabulamos e passamos a desenvolver ideias e pensamentos que se associam a essa verdade, deturpando a verdade, por necessidades, até mesmo egóicas. Então o Espiritismo, ele retoma o saber, ele não diz, nós trouxemos um novo saber, porque o saber universal vem de Deus, promana do Criador. Então ele é imutável, sempre existiu. A maneira de entender o saber variou. O saber teológico, o saber das leis naturais do mundo, e assim por diante, da filosofia. Esses ramos que parecem separados, por necessidades nossas, de apreendê-los. Isso se faz em educação. A separação, a fragmentação, Hegel depois colocou isso numa forma dialética também, em que ele dizia que você tem uma tese, e essa tese sofre a ação de uma oposição, que é a antítese, para que depois você tenha uma conciliação, uma síntese. É esse o processo do conhecimento humano.
O Espiritismo vem fazer a síntese do conhecimento, porque ele retoma, ele permite que nós possamos conceber o conhecimento, o saber, mesmo dentro das nossas possibilidades tacanhas, que nós possamos concebê-lo como ele é original. É através da experiência que se forma a filosofia, e a filosofia leva a uma moral. Esse é o processo natural da construção do conhecimento humano. É por isso que o Espiritismo indiscutivelmente se baseia num tripé. Tem uma tríplice base: ciência, filosofia, religião, no sentido moral do termo. Então, é o Espiritismo a síntese do conhecimento humano. Ele abre possibilidades para que possamos vivenciar o saber nas suas dimensões múltiplas. Então, diferentemente daquilo que alguém pode compreender, um retrocesso, o Espiritismo é um progresso. A partir das teses e antíteses, se quisermos seguir, utilizar o pensamento hegeliano, o grande filósofo alemão, se quisermos utilizar esse modelo, é isso que nós estamos fazendo. Aquilo que parece contraditório ao longo dos tempos, em todas as áreas do pensamento humano, vai sendo sintetizado, ou seja, nós vamos vendo a verdade, pouco a pouco. E Hegel dizia que nós fazemos uma síntese que passa depois a ser uma tese e vai sofrer a ação da antítese para fazer outra síntese, e assim, indefinidamente. Então, o Espiritismo é verdadeiramente a síntese do conhecimento humano. E os seus postulados, sempre calcados na racionalidade, eles estão pouco a pouco sendo aceitos pela ciência, pelos cientistas, muitos materialistas, outros não materialistas. Mas pelo menos, cada vez mais, os cientistas vão tomando uma consciência e saindo, o que é um despropósito científico, do pensamento e da afirmativa de ser ateus, porque ateu é aquele que nega a existência de Deus. Como a ciência não pode provar a inexistência de Deus, não pode demonstrar através da sua metodologia a existência da divindade, a ciência não pode isso, então ele não pode ser ateu. Ele pode ser agnóstico, que é uma palavra que alguém pode dizer, não, é uma forma sutil de dizer que a pessoa é ateia. É um eufemismo, usando uma linguagem da nossa língua. É dizer uma coisa de forma menos cruel. Assim, o senhor é idoso, mas o senhor é um velho. Mas não, a palavra agnóstico, na sua etimologia, aliás, a etimologia que tem as suas bases na palavra conhecer. Ela vem daquele que não sabe. Então, o agnóstico é aquele que diz, olha, sobre isso eu não sei. Isso, por exemplo, é o que afirmam vários cientistas, e um deles, Paul Davies, é um físico britânico, com vários livros publicados dentro da sua área, também astrofísico, e que, dentre esses livros, nós temos A Mente de Deus. A Mente de Deus. E ele, nas suas diversas participações, inclusive uma vez ele deu uma entrevista para a revista super interessante no ano de 1987, onde o título da entrevista era Podem os cientistas crer em Deus? Paul Davies, conhecido no mundo inteiro,
com vários livros escritos, não apenas livros esses que nós falamos, mais alguns. O Quinto Milagre, por exemplo, que ele escreve a respeito da vida. Perceberam a palavra milagre? Ele afirma que é agnóstico. Eu sou agnóstico. Ele não disse religioso. Em determinado instante da entrevista, ele fala assim: Deus, eu agora lembrei do Ivon, que o nosso querido Luciano Klein citou. Deus, no caso aqui, não existe. A ciência demonstra a inexistência de Deus. Ele começa assim. Porque aquele Deus, e não, ele não fala isso, sou eu. Aquele Deus antropomórfico, compreendido dentro daquela limitação a que nos referimos agora há pouco, esse Deus, esse sim, a ciência demonstra não existir. Mas ele continua o seu desenvolver das ideias, e ele fala assim: a física quântica, ele é especialista, a física quântica mostra uma simetria do universo. O universo, ele, dentro da concepção científica mais aceita, ele surgiu num acaso do Big Bang, a teoria mais aceita. Ele fala, mais interessante é que esse universo, ele vai se desenvolvendo e há uma simetria, e apesar do caos aparente, esse caos não conduz a uma desagregação. Os diversos corpos, a própria matéria, o próprio espaço, porque dentro da teoria do Big Bang não havia espaço e não havia matéria como nós compreendemos, como a ciência compreende. E foi a partir do Big Bang, dessa grande explosão, que foi se formatando, foi sendo construído o espaço e a matéria. Agora há pouco o Biggs, que havia falado sobre o bóson, que era a possibilidade de formatação dessa matéria, teve as suas ideias demonstradas cientificamente. Aquilo que ele já tinha pensado, aquilo foi demonstrado hoje. Pois bem, então, diz o nosso Paul Davies, quando a gente observa o universo, a partir dessas informações, das observações, parece que o universo foi planejado. Há um planejamento, mas quem foi o planejador? Observem Kardec e os espíritos. Na primeira parte do livro primeiro da obra básica, inicial do Espiritismo, desenvolve essa ideia da criação, do Criador e da criação. Ele fala, mas quem foi o planejador? Denominar esse planejador de Deus é uma questão de gosto. E daí, esse saber se desvencilha da física, da ciência, e precisa necessariamente ser observado pela teologia. É o próprio Paul Davies que fala isso. Observe, ele não é espiritualista, ele não é religioso, mas é a partir da observação, coisa, aliás, que foi feita, até mesmo com a questão da vida. A vida no nosso planeta, ela é um verdadeiro milagre. E além da referência do Paul Davies a essa questão, que a vida é um milagre, o quinto milagre, como nós falamos do livro de sua lavra, teve um cientista materialista, conhecido e acatado e respeitado, foi um neurocientista, mas ele era um biólogo molecular inglês,
chamado Francis Crick, que no ano de 1953 foi um dos que analisaram a estrutura do DNA, a molécula da vida, como todos nós sabemos. E o Francis Crick simplesmente diz, eu até penso que o Paul Davies se baseou nisso, nessa frase do Crick, para dar título ao seu livro, em que ele busca pensar, discutir a origem da vida no nosso planeta. Ele diz, a vida é um milagre. Ele era religioso? Resposta, não. Ele era materialista. Não acreditava em Deus. Porém, analisando as possibilidades de se formar vida no planeta, porque hoje aquelas teses, por exemplo, do caldo de vida, essas teses estão abandonadas pela ciência. Hoje se tende muito mais a um pensamento de que a vida veio do espaço, a panspermia, que muitos aceitam. E os espíritos dizem isso no livro dos Espíritos, não com esse termo. A panspermia. Mas, quando nós analisamos as possibilidades, até temporais, para construir uma simples célula, como por exemplo uma bactéria, com seu patrimônio genético, o tempo que levaria para construir, por exemplo, os aminoácidos, 2.000 aminoácidos, aliás, o tempo que nós levaríamos para construir 1.000 aminoácidos, que são fundamentais para a construção, a manutenção da célula, seria pelo menos o triplo daquele que nós entendemos que o universo possui. Ou seja, a vida é um milagre. Esse milagre, claro, que do ponto de vista espírita, não é uma coisa simplesmente que está fora das leis, mas é que existe uma inteligência suprema, maior, que arbitra, que construiu outras leis ainda desconhecidas pelo homem, e que favoreceram o aparecimento do primeiro ser vivo há 3,6 bilhões de anos atrás. E toda uma mola propulsora para o desenvolvimento filogenético, que resultou no advento de uma organização corporal capaz de abrigar um espírito consciente, cognoscente, e capaz de discernir e de construir um próprio saber, que é a humanidade. Nós poderíamos, se o tempo nos permitisse, falar, por exemplo, do próprio conceito de espírito. Espírito, isso é uma coisa de pessoas de pouco saber, místicas. Para o espiritismo, não. Embora Kardec, por uma questão de ordem e por uma questão de honestidade, tenha resolvido utilizar o termo espírito, ele poderia não ter utilizado e seria conhecido na ciência. Se ele não usasse o termo espírito, usasse qualquer outro nome, como muitos pesquisadores vêm fazendo depois dele. Para falar de espírito, usam outros nomes, para que os cientistas não tenham uma atitude contrária, absoluta. Por isso Kardec caiu no ostracismo, mas ele foi consciente, honesto com aquilo que ele pesquisou. Pois bem, hoje, já de algum tempo, muitos são grandes nomes do pensar, da filosofia e da ciência. Eu gosto muito de trazer o pensamento de cientista, porque muita gente fala, o filósofo, ele viaja. Mas o cientista não, está sempre baseado em fatos. Nós temos um dos grandes nomes da ciência contemporânea, do século XX, que foi prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina em 1963, por estudos relacionados com a sinapse
neuronal. Sir John C. Eccles, que viveu do ano de 1903 a 1997, já desencarnou em idade provecta, e um nome de grande respeito dentro das ciências, e escreveu um livro chamado, dentre outros livros escritos, chamado Cérebro e Consciência, onde ele resgata, juntamente com um filósofo alemão também de grande destaque, um dos maiores filósofos do século XX, chamado Karl Popper, filósofo alemão, também escreveu com ele. Ele passa a trazer a ideia de que ele chama de dualismo integracionista. Ele busca exatamente conciliar a ideia de que o espírito, e ele usa muitas vezes o termo espírito, mas também utiliza o termo consciência, que é um termo utilizado por muitos cientistas atualmente para falar do espírito. Consciência. E ele diz assim: é possível sim, do ponto de vista quântico, a relação da mente, da consciência com o corpo físico. Ele usa um termo, ele introduz um termo para mostrar essa possibilidade. Vocês sabem que os neurônios, por exemplo, eles recebem estímulos e daí há uma modificação de membrana, porque há uma saída dos neurotransmissores através da membrana pré-sináptica. E essa ação dos neurotransmissores na membrana pós-sináptica, isso são estudos demonstrados pela ciência, essa ação dos diversos neurotransmissores em diversos locais do sistema nervoso central e até periférico, que permite as funções, todas elas, do sistema nervoso. Pois então, essa saída chama-se exocitose. Quando você tem um estímulo na membrana, acontece uma abertura da membrana pré-sináptica, liberação do neurotransmissor, e essa saída chama-se exocitose. Pois ele diz que através dos psicons, ele cria o termo psicon, nós vamos ter acionado a membrana pré-sináptica com liberação de neurotransmissor, e dessa maneira, explicada do ponto de vista da física quântica, nós temos a possibilidade, sem perda de energia, porque você sabe que há uma dessas leis, é a conservação de energia. Nada poderia determinar dentro de um processo a energia que se dissipa. A energia se transforma, mas não se dissipa, não se acaba. Ele mostra sem perda de energia, e ele mostra nesse livro, demonstra nesse livro, a real possibilidade científica da ação de uma mente, de uma consciência independente. Porque ele fala que existem pelo menos dois mundos, que ele chama no livro. O mundo 1 é o mundo material, é o mundo onde está inserido o corpo físico. E o mundo 2 é o mundo da consciência. Consciência esta que ele desenvolve a tese de que é independente do corpo. Claramente ele fala sobre isso. E nós poderíamos encontrar outros. Por exemplo, um físico alemão, também do século XX, chamado Henri Margenau, bem conhecido, que tem uma tese de que o espírito é um campo físico. Alguém pode, mas campo físico não seria materializar o espírito? Ele diz, é um campo físico imaterial. E é independente. Ora, se nós pensarmos da maneira espírita, esse campo físico imaterial é um campo físico semimaterial. E aí vem a ideia do perispírito, que Allan Kardec e os espíritos construíram de forma didática para o nosso entendimento do que é o ser humano. Aliás, perispírito este que também vem sendo demonstrado por vários estudos, à sua maneira, como aconteceu com um professor de anatomia e biólogo dos Estados Unidos, da Universidade de Yale, que ele chamava, o Dr. Harold
Sexton Bohr, que ele chamava de campos de vida, Fields of Life, no seu livro Projeto da Imortalidade. E nós temos outros tantos estudiosos, e para a gente citar um dos mais contemporâneos, mais próximos, ainda encarnado, um biólogo inglês, escreveu um livro, A New Science of Life, quer dizer, uma nova ciência da vida, o Dr. Rupert Sheldrake, um dos mais conhecidos pesquisadores que utiliza um termo chamado campos morfogenéticos. Esses campos morfogenéticos, esse campo físico e material do nosso margenal, esses campos de vida, Fields of Life, do Bohr, se aproximam do pensamento espírita, da teoria espírita, do perispírito. Nós temos um corpo semimaterial, de uma matéria ainda não conhecida, mas antevista dentro das nossas observações. Aliás, coisa que os cientistas fizeram, por exemplo, com alguns elementos químicos, por exemplo, só para citar um exemplo. De tal sorte que a imortalidade, pelo tempo que já não existe mais, mas a imortalidade, por exemplo, que foi demonstrada por Allan Kardec com as suas pesquisas, utilizando a metodologia de ponta para a sua época, o método indutivo, que só mesmo no final, na metade do século XX melhor, é que passou a ser usada de forma ampla pelos cientistas. Allan Kardec usou esse método, pensado por um filósofo estudioso inglês chamado Francis Bacon. Esse método indutivo, a gente parte da observação dos elementos separados para reunir numa teoria, diferente do método dedutivo, aristotélico, em que nós temos uma teoria e tentamos justificar as partes. Então Kardec demonstrou a existência do espírito. Alguns falam, vocês não são muito inocentes em imaginar, porque observem que os cientistas todos não aceitam isso? Claro, os cientistas não podem aceitar verdades que estão fora do seu conjunto. Todos nós temos um conjunto de verdade, aquilo que se chama de paradigmas. O paradigma da ciência hoje é materialista. Qualquer problema que tenha uma resposta fora do seu conjunto de verdade não é aceito. Imagina se meu conjunto de verdade fosse em números inteiros, e eu desse um problema para resolver, você tivesse uma resposta um número fracionário. Para mim, isso não existe. Meu conjunto de verdade é de números inteiros. É a mesma coisa. Kardec demonstrou. Mas pouco a pouco nós vemos vários estudiosos demonstrando, caminhando na direção da realidade de um ser além do corpo físico. As EQMs o demonstram. Nós vamos ter várias possibilidades outras, as lembranças de outras vidas e a reencarnação, que é outro fundamento, é uma fundamentação da doutrina espírita, das maiores, também com estudos que em qualquer outra área, como é o caso do Dr. Stevenson, da Universidade de Virgínia, nos Estados Unidos, com mais de 2.700 casos estudados, utilizando uma metodologia verdadeiramente científica. Ele que era psiquiatra e neurologista da universidade, e estudou mais de 2.700 casos ao longo de 40 anos. 40 anos de pesquisa. Em qualquer outra área, os cientistas aceitariam. E ele chegou à conclusão de que somente a reencarnação explica aquelas situações, ou pelo menos parte daqueles casos. E por que os cientistas não aceitaram? Porque está fora do conjunto da verdade deles. Porque está fora dos paradigmas materialistas. Não é que não seja uma realidade. E quando o Espiritismo, para encerrar as nossas palavras, propõe em um Evangelho segundo o Espiritismo a aliança da ciência com a religião, e se coloca como intermediário dessas áreas do saber humano, é porque o pensamento espírita, o conhecimento espírita, além de promover aquela síntese a que nos referimos no começo,
Além disso, ele traz revelações que permite ao cientista ir além daquilo que está sendo visto, observado pelas possibilidades tecnológicas e desenvolver trabalhos para adentrar essa matéria não conhecida. Aliás, coisa que já se fez, porque antigamente matéria era só aquilo que você podia perceber, sentir. Agora a matéria vai muito além, com o pensamento quântico, com a física quântica, ela é muito mais do que isso. Mas a matéria espiritual, aspas, essa semimatéria, que já foi de alguma forma antevista por alguns estudiosos da astrofísica, quando se fala sobre matéria escura, que foi uma realidade decorrente das pesquisas de como, onde estava a massa do universo, a partir de cálculos desenvolvidos pela teoria da expansão do universo a partir do Big Bang. A massa não era percebida, por isso chamou de massa escura. 95% da massa e da energia do universo não é perceptível pelas nossas possibilidades tecnológicas, científicas. Por isso chamaram de matéria e energia escuras. Ou até chamaram matéria quintessenciada, termo, aliás, que Allan Kardec usou. Eu não estou dizendo que a ciência está provando, estou dizendo que ela está caminhando nessa direção. Então, a própria religião precisa rever a sua forma de relação com o saber teológico. E perceber que é a partir do encontro da composição, da síntese dessas áreas, que nós daremos passos decisivos para o nosso assumir da cidadania cósmica. E a doutrina espírita é esse saber que se abre às nossas potencialidades, libertando-nos dos preconceitos, ampliando a nossa compreensão da vida e remetendo-nos a um futuro de paz e de saber maiores, próximo da grande verdade. Muito obrigado, muito bom dia. Você acompanhou a palestra O Espiritismo e o Conhecimento Humano, Francisco Cajazeiras, do Ceará. Conferência ocorrida em 17 de outubro de 2015, em Fortaleza, Ceará, durante o 16º Congresso Espírita do Ceará, o CONESE. Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet. O Espiritismo nos solicita uma espécie permanente de caridade, a caridade da sua própria divulgação. Emmanuel. www.radiofraternidade.com.br 24 horas ligadas em você com uma programação diversificada.